curso de extensão de cílios, mas agora está com dificuldades e não sabe qual cola deve comprar. Calma, fica por aqui que neste vídeo eu vou te ensinar como que os adesivos eles funcionam e como que você vai escolher a sua cola. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Eu sou a Silmara Romani, sou lash designer há quase 5 anos e o objetivo de abrir esse perfil aqui, esse canal no YouTube, é para poder te ensinar. Você, lash que está começando e está com dificuldades, assim como eu lá no início tive muitas dificuldades. Eu não quero que você passe pelas mesmas dificuldades que eu tive, então por esse motivo que hoje eu estou aqui. E para você que ainda não é lash, mas que tem vontade de engrenar na área da beleza, ou que quer conquistar a sua independência financeira através das extensões de cílios, eu também vou te ajudar com isso. Esse é o meu primeiro vídeo aqui. E eu tenho certeza que esse vai ser realmente só o primeiro. Depois desse, muitos ainda vão vir aqui para poder te ajudar. Tá, vamos entender como que a nossa cola de cílios ela é feita e como que ela funciona. Depois vai ficar mais nítido na sua cabeça essas informações. A nossa cola de cílios, ela tem o principal componente dela, que é o cianoacrilato. O cianoacrilato, ele surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados usavam ele para colar as miras das armas. Aí eles começaram a perceber que o cianoacrilato ele aderia a tudo que encostava ele colava. Depois de um tempo começaram a se usar também para estancar os ferimentos dos soldados ali que estavam combatendo. O que aconteceu? Eles perceberam que o cianoacrilato na pele começou a degradar a pele. Então começou-se a estudar sobre essa molécula porque eles viram o grande potencial que ela tinha. Foi-se feito vários estudos e hoje a gente tem o cianoacrilato, que é feito a nossa cola de cílios. É importante que você saiba que o cianoacrilato, ele existem diferentes cadeias. Então a gente vai ter o metil, o etil, o butil, o alcoxi, o octil, e cada um deles eles se desempenham de formas diferentes. Então a gente tem o cianoacrilato que é mais rápido, o que é mais lento, e é isso que vai determinar se a sua cola ela vai ser uma cola mais rápida ou mais lenta. É o tipo de cianoacrilato que tem dentro dela. Só para você entender mais ou menos. Quando você ver uma cola, o cianoacrilato em si, que é o mais rápido, é o metil. Então, se você ver uma cola com metil, vai ser uma cola que vai secar muito rápida. Só que tome cuidado, metil é o cianoacrilato mais tóxico que existe. Então, eu não te recomendo que você utilize adesivos com metil, porque realmente é muito prejudicial à saúde nossa. Então, eu não recomendo que você utilize. Vão ter fabricantes que vão trazer, porque eu já vi colas com metil, porém, tome muito cuidado. Qual é o cianoacrilato mais comum dentro das colas? É o etil. Porque o etil, ele ainda se torna o mais interessante para nós lash designers, porque ele não é nem tão tóxico, ele não é tão, livre de toxinas, mas ele também não se torna tão tóxico para nossa saúde. Dá para se trabalhar com ele tranquilamente. Uma coisa que você precisa entender, o cianoacrilato, conforme mais rápido ele é, mais tóxico ele se torna. Então, quanto mais lento ele se torna menos tóxico. Por exemplo, o octil, ele é um cianoacrilato bem menos tóxico do que todos os outros que eu conheço. Porém, ele é um cianoacrilato muito caro, né? Então, ele se usa ali mais na medicina. Você já viram aquelas cirurgias que são feitas com que é colado à pele para, em vez de fazer os pontos? Então, eles usam o cianoacrilato também ali, essa colinha ela é feita de cianoacrilato. Então, para tu ver que o cianoacrilato em si, ele é usado até mesmo dentro da medicina, tá? Porém, são as cadeias diferentes de cianoacrilato. Dentro do nosso adesivo de cola, a gente vai encontrar mais o etil. Aí, o etil, ele se torna, assim, mais rápido, porém ele não é tão menos tóxico, né? Ele se torna tóxico ainda. Mas o que os fabricantes, eles fazem para diminuir a toxicidade desse adesivo? Eles acrescentam um cianoacrilato mais rápido, como o etil, e um cianoacrilato um pouco mais lento, como, por exemplo, o alcoxi ou o butil. Talvez fique um pouco confuso na sua cabeça todas essas informações agora, mas eu tenho certeza que à medida que você for estudando sobre, vai clareando. E conforme for clareando, fica mais fácil para você entender. Então, olha só,
Como é interessante a gente saber sobre isso, porque aí você não vai ficar refém de apenas uma marca e não saber qual adesivo comprar. Outras características do cianoacrilato. Ele é um líquido, ele é transparente, ele tem sim um cheiro forte, ele se comporta diferente em determinados ambientes. O cianoacrilato ele precisa de uma temperatura ideal para que ele funcione corretamente. E ele também precisa de uma umidade ideal. Ele é polimerizado quando ele entra em contato com a umidade que está no ambiente. Para ficar mais claro, ele seca quando ele entra em contato com a umidade. Sabe quando a Lash finaliza os cílios com o ventilador? Não faz diferença nenhuma, porque ele não seca por evaporação, e sim por polimerização. Qual é a temperatura e a umidade ideal para o seu adesivo funcionar? É a temperatura e a umidade que vão estar descritas, inclusive na embalagem do seu adesivo. Então, se você tiver dúvidas, eu sempre falo, se você tem dúvidas sobre qualquer coisa do seu adesivo, leia a embalagem. Na embalagem vai ter todas as informações necessárias para que você consiga saber se esse cianoacrilato vai ser bom para você ou não, esse adesivo, né? Então, como eu falei, o cianoacrilato ele precisa dessa margem de temperatura e de umidade. Geralmente assim, ó, no contexto geral, mas não é uma regra, tá? Cada cola vai ter a sua especificação. Ele varia ali de uma temperatura de 18 a 25. Já vi agora umas colas novas que estão vindo com uma tecnologia que aguenta até 35 graus, mas geralmente é 18 a 23, 25 graus e a umidade de 45 a 70%. O que acontece se seu adesivo, por exemplo, ele precisa de uma temperatura de 18 a 25 graus e você está com uma temperatura abaixo do que ele precisa? O seu adesivo, ele vai ficar lento. Então, se a sua cola, ela diz que vai secar em 1 segundo, ele não vai secar em 1 segundo, porque para secar em 1 segundo, ele precisaria ter a temperatura mínima de pelo menos 18 graus. Então, ele pode ser que ele seque em 1,5 segundos, em 2 segundos, vai depender muito da temperatura. O que é o ideal? O ideal é que você sempre mantenha a sua sala dentro desses parâmetros que o seu adesivo exige. Se por acaso o meu adesivo está falando ali que eu preciso de 25 graus para ele polimerizar em apenas 1 segundo, e a minha sala está com uma temperatura muito superior, digamos que eu estou com 30 graus na minha sala, ou 35, né? O que vai acontecer? O seu adesivo ele vai começar a acelerar o processo de polimerização dele. O que ele faz? Ele começa a engrossar mais rápido no anel, você vai sentir que você vai precisar trocar várias vezes a sua gota de cola, ele vai começar a ficar ruim de trabalhar com ele. E claro, se ele fica grosso mais rápido, você pode ter problema de retenção sim, porque se o adesivo começa a puxar fio, se ele começa a engrossar, ele já vai ficar ruim para trabalhar e não vai ficar bom também, ele já começa a perder a sua aderência. A mesma coisa acontece se o seu adesivo estiver muito lento, você também vai ter problemas. Por quê? Ele vai ficar lento, ele vai ficar sambando, aí você cola, aí quando você bate no cílio do lado, esses cílios gruda tudo junto, começa a dar estique e aí, minha filha, eu vou te falar, o negócio fica triste mesmo, fica triste, né? Meu Jesus do céu. Agora, uma coisa que você também precisa se atentar é com respeito à umidade. Se o seu adesivo diz que ele precisa de 40% de umidade no ar para ele polimerizar, no mínimo, né? De 40% de umidade no ar para ele polimerizar em até 1 segundo, e você está lá com uma temperatura de 20, amiga, olha, não tem Cristo que vai fazer o seu adesivo secar em 1 segundo, ele vai ficar muito lento mesmo. E a mesma coisa acontece, quer dizer, o contrário acontece se a sua umidade precisa ali até 70% e você tiver com uma umidade de 90%. O seu adesivo vai acelerar muito o processo de polimerização e também é ruim, porque se ele seca muito rápido, às vezes o tempo de você pegar o fio, passar na cola, chegar nos cílios da cliente para colar, ele já colou.
e ele já secou. E aí, você vai colar, ele pode até grudar, mas depois com qualquer esbarrãozinho, até mesmo da escovinha, ele se solta e cai. E aí você vai ter um problema de retenção muito sério. Então, por isso que é importante que a sua sala esteja dentro dos parâmetros de temperatura e de umidade para que ele funcione corretamente. Eu vou mostrar para você aqui algumas colas que eu tenho aqui no meu espaço. Eu tenho aqui hoje desde a cola mais lenta que eu conheço até a cola mais rápida que eu conheço. Hoje as colas, elas já têm tecnologias para serem o mais rápido possível. Hoje a gente encontra no mercado colas de 0,3 milésimos de segundos, para você ter uma ideia, que é menos de meio segundo, então é muito rápida. Porém, a gente ainda encontra no mercado colas que secam em até 5 segundos. Você tem noção? 5 segundos? Imagina você pegar uma cola de 5 segundos, você passa o fio na cola, você vê nos cílios da cliente, você encosta e você tem que contar 1, 2, 3, 4, 5. E às vezes a cola ainda não secou. Então, cuidado, se você é iniciante, não pegue uma cola muito lenta, porque isso também vai te atrapalhar. Vamos lá? Eu vou começar mostrando aqui o que, na minha opinião, se torna a pior cola de extensão de cílios e que eu não recomendo para nenhuma lash, nem mesmo para quem ainda está iniciando. Vou começar aqui com a cola que me deu mais ódio na vida. Quando eu comecei a trabalhar com cílios, eu comecei usando essa princesinha aqui, a Elite HS10. Gente, essa cola aqui, ela fala que o tempo de secagem dela é de 3 a 5 segundos. Então é muito demorada, não tem como trabalhar com ela, porque, gente, é 5 segundos. A gente, quando tá fazendo cílios, é muito rápido, a gente não tem esse tempo pra ficar ali esperando. E quando eu comecei com essa princesinha aqui, até mesmo porque 5 anos atrás não se tinha muita inovação dentro das colas de cílios. Então, né, enfim, eu passei tanto perrengue no meu começo, que eu pensei assim, meu Deus, eu peguei ranço dessa cola. Peguei ranço dela porque eu sofri demais com ela quando eu comecei. Só que depois, o que que aconteceu? Eu me especializei, eu aprendi sobre adesivos, eu parei de ter dificuldades, né? Aí eu pensei assim, eu vou dar uma chance pra Elite de novo. Eu vou testar a Elite agora que eu já tenho experiência, que eu já sei o que eu estou fazendo, que eu domino o assunto. E eu vou depois poder tirar as minhas conclusões como uma profissional que realmente entende o que tá fazendo. Aí eu comprei essa daqui, que é a Esmeralda, que é de meio segundo. Testei ela. E aí, o que que acontece? Eu gostei, achei assim que realmente ela não é tão ruim quanto eu pensava, até mesmo porque de uma cola para outra tem diferença, né? Claro. Essa daqui é bem mais rápida do que essa, porém é a mesma marca, né? Então eu fiquei pensando, cara, vou testar elas pra ver se eu realmente ainda consigo, talvez, gostar dessa cola. E aí, enfim, eu fiz os cílios, tananã, a retenção foi a mesma, mas eu achei, assim, que ela é um pouco forte demais. E eu sou muito sensível ao cheiro das colas, e aí acabou me irritando um pouco. Então, acabei optando por não usar mais ela. Porém, ela parece ser, sim, uma cola boa. Eu estava olhando a composição dela. A composição dela também é muito boa. Mas, enfim, gente... vamos falar agora mais claramente sobre as colas. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas colas que eu tenho aqui no meu espaço e que, inclusive, eu tenho na minha loja, gente, na minha loja de extensão de cílios. Hoje eu só não superei todos os desafios com respeito a escolher a cola ideal, como eu também tenho as colas para vender para as minhas alunas e para as lashes aqui da minha cidade. E do Brasil, né? Porque agora a gente entrega pro Brasil inteiro. Amém! As preferidas eu vou contar pra vocês são ainda as da Unilash, que são as que eu mais vendo aqui no meu espaço, ó. Eu vou mostrar pra... Eu não tô conseguindo organizar na minha mão, mas ó. A gente tem desde a cola mais lenta da Unilash, que é de 1 segundo apenas. Essa daqui, ó. Essa rosa. Aqui, ó. Unilash. Essa daqui já tá... Até já acabou, ó. Já tá com a embalagem até destruída, né? Mas essa rosinha da Unilash, ela é de 1 segundo apenas. Essa daqui eu recomendo para quem está iniciando. Lembrando, gente, eu estou recomendando produtos aqui que eu já testei e de acordo com a minha opinião, com a minha vivência. Se você ainda não sabe, você vai ter que testar.
porque cola é um assunto, como eu te falei. Agora você já sabe que a cola precisa de uma temperatura e de uma umidade. Então você vai ter que testar aí no seu ambiente, para você ver se o seu ambiente ele tá mais seco, mais úmido, para você poder escolher a sua cola de acordo com isso e de acordo também com a sua temperatura. Se você mora numa região do Brasil, por exemplo, que é muito calor, aí você tem que escolher uma cola que aguenta uma temperatura mais alta. Por exemplo, essa cola vermelha e essa cola azul, elas aguentam temperaturas de até 35 graus, entende? Porém, a dourada e a rosa, elas não aguentam, elas aguentam apenas até 26 graus. Então, você precisa tomar esse certo cuidado na hora de escolher a sua cola. Outro detalhe, existem colas que elas são à prova d'água, que são o caso dessas colas da Unilash. Agora, existem outras colas que elas não são à prova d'água, como, por exemplo, as colas da Elite, essa outra cola que eu tenho aqui, rosinha, e essa outra cola aqui, essa aqui também é uma cola de cílios, tá, gente? Inclusive, tem um design aqui do vidro bem diferente, mas é uma cola de extensão de cílios. Essa cola aqui, ela promete que ela não precisa de temperatura nem de umidade para você trabalhar com ela. Porém, eu não me adaptei usando ela, então eu não vou te recomendar, não vou falar para você comprar, porque senão eu estaria sendo injusta, desleal com a minha opinião, tá? Vou testar ela mais vezes ainda para poder tirar conclusões assim mais concretas, mas por enquanto não vou falar sobre ela porque, como eu te falei, eu só venho trazendo aqui para vocês aquilo que de fato eu já validei. Então essas colas aqui, elas não são à prova d'água. Então qual que é a diferença de uma cola à prova d'água para uma cola que não é à prova d'água? Que as colas à prova d'água, você não precisa usar o finalizador. Então, você faz os cílios da sua cliente, você espera 5 minutinhos. Após 5 minutinhos, você já pode molhar os cílios da cliente e não vai ter problema nenhum. Essas colas que não são à prova d'água, você tem que finalizar, terminou de fazer a acoplagem dos fios e você vem com o finalizador, aplica todo na base do fiozinho ali onde foi a cola. Aí sim, depois disso você já pode molhar os cílios da cliente e aí vai estar tudo certo. Se você não usar o finalizador e a sua cliente molhar os cílios, o que vai acontecer? Você vai ter falsa colagem, os cílios vão cair tudo. Tu lembra quando antigamente, quando eu comecei, era assim, as clientes, elas não podiam molhar os cílios, o olho, o rosto, quando elas faziam os cílios por 24 horas. Por quê? Porque é o tempo que o cianoacrilato ele tem para polimerizar por completo. São 24 horas. Então, essas colas que não têm a tecnologia à prova d'água, se você não finalizar, você tem que esperar até 24 horas para poder molhar os cílios. Mas como hoje a gente tem vários produtos no mercado, inovação, né, gente? Pelo amor de Deus, quem que vai ficar aguentando ficar 24 horas sem molhar os cílios? Isso é do passado, não existe mais, tá? Então, se você optar por uma marca que não é prova d'água, finaliza, por favor. Essas aqui não precisa finalizar porque elas já têm essa tecnologia, então não tem problema nenhum. Outro detalhe que eu não falei pra vocês é sobre isso, né? Ah, não, eu falei sim, sobre o tempo de secagem das colas. Falei sim. Então, a cola, ela tem o tempo de secagem. Cada cianoacrilato, né? Então, você vai olhar a composição da sua cola, o cianoacrilato que tem ali. Mas não precisa se preocupar com isso, porque como eu falei, na embalagem da sua cola vai estar especificado qual tipo de cianoacrilato é, qual a composição dela e vai ter o tempo de secagem bem certinho. A nossa cola, ela tem o tempo de secagem, que é o tempo que você vai ter para passar o teu fio na cola, pegar esse fio e colar nos cílios da cliente. Esse é o tempo de secagem, que vai variar de 0,3 milésimos de segundos até essas colas que secam em 5 segundos, né? Enfim. E a nossa cola também tem esse tempo de polimerização, que é o tempo que a cola vai secar por completo, que ele pode variar de 5 minutos, no caso das à prova d'água, ou até 24 horas, no caso das que não são, mas que a gente vai, nesses casos das que não são, a gente vai passar o finalizador e aí a cura vai ser instantânea, tá? Importante para você, lash, que quer aprender a se destacar no mundo dos cílios. Não tem como você se tornar de fato uma lash expert se você ainda não sabe o básico sobre os adesivos. Então faz o seguinte, clica aqui em curtir, tá? Se inscreve no nosso canal, porque como eu falei, esse é apenas o primeiro vídeo de muitos que ainda vão vir por
por aqui sobre conteúdo lash para você destravar e realmente se tornar uma empresária no mundo dos cílios, que fatura muito bem com cílios. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com cílios por aí. E por que você ainda não está? Porque você não tinha acesso ao conhecimento necessário, mas a partir de agora você vai ter. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse mundo lash, eu tenho o meu método Lashmara, onde eu te ensino tudo sobre química dos adesivos. Eu te ensino como entregar um cílios refinado feito em apenas 1 hora com durabilidade de 30 dias. Então o que você tem que fazer? Se inscreve no canal para você não perder mais nada que vai acontecer aqui. Se esse conteúdo foi bom para você, então curte aqui, amiga. E claro, lá no meu perfil no Instagram, @silmararomani, tem o link lá na minha bio, que é do meu método Lashmara, por um precinho assim, ó, muito acessível para você destravar agora.